de aproveitamento entre seus pares para poder fazer resistência em uma frente muito gigante, né, de demonstração de força do que a gente está querendo aqui através da pesquisa, da ciência, da literatura, da arte, né? Resistir pela arte. E aí a gente vai apresentar para vocês, vai apresentar esse e-book, esse livro, que vai servir de um instrumento de resistência e de força e de energia para todos nós. E aí eu quero apresentar os coordenadores, coordenadoras desse projeto lindo, maravilhoso, começando pelo professor Fernando Nascimento, né, que é um professor mestre em teatro pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, professor de arte nos anos iniciais do ensino fundamental em Tijucas, Santa Catarina, meu amigo, minha inspiração, meu orgulho. Eu fico muito emocionado de falar das pessoas que eu gosto muito e que a gente divide muita coisa juntas. Também a professora Tânia Cristina Ribeiro, que eu tenho a honra de conhecê-la agora, professora doutora do Departamento de Artes Cênicas da Universidade Federal do Maranhão, UFMA, coordenadora do curso de teatro nessa mesma instituição. Quero falar para a professora Tânia que eu tenho uma prima que se formou em teatro, a Fernanda Rafaela, hoje mora no Rio de Janeiro, e eu conheci o curso de teatro a partir dela na UFMA e sou um admirador eterno desse curso que tem tantos amigos que estão por lá. A professora Fernanda Areias, professora doutora do Departamento também de Artes Cênicas da Universidade Federal do Maranhão, UFMA. E gostaria de apresentar e agradecer o nosso suporte técnico pela Gororoba Teatral, e pelos intérpretes em Libras que aqui estão conosco de maneira muito voluntária e muito simbólica também, resistindo conosco. O João Emanuel Moreno Bezerra, licenciado em teatro pela Universidade Federal do Maranhão e técnico em tradução e interpretação de Libras português pelo IFAC Educacional. E o Matheus da Silva Lopes, mestrando em letras pela Universidade Federal do Maranhão e tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa. Então, devolvo a palavra ao Fernando e a gente se vê daqui a pouco. Um beijo para vocês. Obrigado, Alderico, meu colega, parceiro de sempre, desde a graduação. Agora eu vou falar um pouco sobre o percurso do nosso projeto, né, que culminou com esse e-book. Nós iniciamos esse projeto, eu iniciei na graduação do curso de licenciatura em teatro em 2016, quando eu era, então, graduando do curso na Federal do Maranhão, por uma disciplina chamada Prática de Extensão 2, e que visava problematizar as brincadeiras ditas de meninos e meninas em sala de aula. E, a partir desta experiência, surgiram outras inquietações, e quando teve a oportunidade de surgir o edital de igualdade de gênero da Fundação de Amparo à Pesquisa Científica do Maranhão, a FAPEMA, eu entrei em contato com a professora Tânia e a professora Fernanda, apresentei o projeto e elas acolheram. Nós ampliamos a proposta desse projeto, se transformou em outra possibilidade, com formações docentes, e submetemos ao edital. Foi uma das propostas contempladas, e no ano seguinte, em 2017, nós começamos a realizar formações docentes com muita resistência e com muita vontade de relevar essas discussões que nós achamos extremamente relevantes para pensarmos numa escola com mais respeito, com mais igualdade e com possibilidade, sobretudo, trazendo esse recorte das questões LGBTQI+, para nós, pessoas LGBTQI+. E realizamos a primeira formação com um público de um número grande de inscrições,
Infelizmente, no primeiro momento, nós não pudemos comportar, haja vista a nossa pequena estrutura, mas acolhemos 40 participantes que seguiram conosco, realizamos a primeira formação, na qual a professora Sirlene pôde compartilhar suas experiências na área da sexualidade e da educação. A professora Catarina também compartilhou, a professora Catarina, doutoranda, que daqui a pouco vai falar para vocês, a professora Sirlene, que também está aqui presente, contribuindo no nosso e-book, professora do curso de Pedagogia da Federal do Maranhão, e já pesquisadora há muito tempo dessas questões de sala de aula, contribuiu conosco no nosso projeto, tanto a Catarina quanto a Sirlene, a professora Sandra Nascimento, do Departamento de Sociologia da UFMA, notória pesquisadora do feminismo e das questões de gênero no Maranhão, também contribuiu conosco, gentilmente, e dentre outros parceiros e parceiras que levaram suas discussões de pesquisas para essa primeira formação que foi teórica. No ano seguinte, nós realizamos outra formação, agora com recorte da pedagogia do teatro e da pedagogia queer, na qual eu realizei a formação teórico-prática a partir do método do drama, emergiram no universo ficcional para construirmos uma narrativa teatral coletiva, e após a construção dessa narrativa que dava protagonismo às questões LGBTQI+, nós também problematizamos o percurso e entendemos a respeito das siglas, dos recortes, das identidades sexuais, das identidades de gênero, e começamos a pensar em como trazer essas discussões para a escola, para emancipar, para pensar em possibilidades de trazer um contexto escolar mais igualitário para as pessoas LGBTQI+. Haja vista que a escola é um lugar complexo para qualquer pessoa LGBTQI+, porque é um lugar no qual nós sofremos segregações, preconceitos, violências, mas também nos possibilita um lugar de emancipação, porque através da escola e posteriormente da universidade, e eu falo por experiência própria, graças à escola e à universidade pública, eu pude usufruir de todas as oportunidades que me foram permitidas nesse ambiente para que eu pudesse me emancipar intelectualmente, e essa é a proposta desse e-book, né? É pensar nessa ideia da escola como não só como esse ambiente de segregação dos nossos corpos, mas também de empoderamento, o lugar que nós também precisamos ocupar para termos ascensão em outros lugares de saber e poder na sociedade. E, por fim, nós concluímos este ciclo deste projeto com o nosso e-book, intitulado Arte, Gênero, Sexualidade e Educação, Saberes e Práticas de Equidade na Escola, no qual trazem reflexões de pessoas LGBTQI+, autores e autoras, pesquisadores e pesquisadoras, que vão falar um pouquinho para vocês a respeito desse processo, da escrita, das sessões. E também tem uma sessão muito especial, que é a sessão Criança Viada, que fala sobre esse lugar da gente reivindicar esse xingamento, porque nós somos apontados e apontadas dessa forma, e a gente utiliza agora esse xingamento como uma forma de empoderamento. Então, eu só tenho a agradecer muito todos os parceiros e parceiras que contribuíram com este e-book, em especial a professora Tânia e a professora Fernanda. Eu não vou chorar, porque foi uma longa viagem, e eu deixo agora a palavra para a professora Tânia. Com você, professora. Fernando, boa tarde a todos, a todos e a todas. De fato, Fernando, o momento é de muito agradecimento, o momento é de muita felicidade. E é como você diz, é um trabalho extremamente longo, e como eu acredito nesses trabalhos que eles são longos, levados com seriedade, e a gente vê sempre o resultado de algo que é feito com muito tempo, com muito esmero,
ele só tem tudo para, de fato, ter um resultado belíssimo como está tendo o seu trabalho. Eu agradeço imensamente por você ter me confiado, né, esse momento de poder estar participando do trabalho. Foi uma grande riqueza. Eu acho que com você eu tive grandes aprendizados, tá? Foi rico. Então, nesse momento que é de agradecimento, eu agradeço em primeiro lugar a todas as pessoas que estiveram envolvidas conosco desde 2017. Sabe, gente, impressionante, é de 2017. Ou seja, um trabalho que nunca se parou. O Fernando nunca parou de ver, de olhar, de rever, sabe? Então, assim, é um trabalho longo e essa é a grande riqueza do seu trabalho, porque nele tem a marca do tempo, sabe? Ele ficou de uma semente, ele ficou adulto e é muito rico, tá? Então, eu aproveito, além de agradecer para todos os colegas que participaram das oficinas, das palestras, que acreditaram na ideia. Eu acho que tem duas instituições que a gente não pode deixar de mencionar. Uma é a FAPEMA, tá? E eu digo a FAPEMA em primeiro lugar, porque a FAPEMA, na época, em 2017, foi 2016, foi 2017, ela teve a ideia de lançar o primeiro edital de igualdade de gênero dentro da instituição, sabe? E aí, o Fernando, ficamos muito felizes por termos o Fernando contemplado com esse seu trabalho, com esse seu projeto, e ter conseguido ganhar a bolsa. Como nós ficamos felizes, porque a gente sabia na época o quanto era dificultoso para Fernando, uma pessoa extremamente habilidosa, inteligente, estudioso, mas faltava, a gente via a dificuldade que o Fernando tinha. Então, como nós vibramos com esse edital da FAPEMA, e pelo fato do Fernando ter sido contemplado com uma bolsa, fizemos festa, né? E, de fato, o Fernando fez jus por isso. Então, eu quero agradecer a FAPEMA por esse edital, tá? Quero agradecer a FAPEMA pelas orientações que nos davam com frequência, pela paciência e pela confiança, porque naquela época, quando foi feito o projeto, Fernando já tinha a ideia, e junto conosco, demos pilha para Fernando, de colocar não a possibilidade que iria, no final do projeto, ter uma produção a nível de um livro, que até então nós queríamos um livro físico, né? Ele não se tornou físico, mas se tornou um e-book. E a FAPEMA acreditou e confiou, tá? Tá aí hoje a FAPEMA teve a resposta do que em 2017 nós prometemos que íamos fazer, tá? E estamos aqui. Ou seja, isto aqui, pessoal, é o resultado ainda do projeto, porque isso está desenhado no projeto neste momento. A gente tinha planejado em outra época e está acontecendo agora. Então, de fato, é muito valioso. A FAPEMA, de fato, é muito companheira. A gente agradece muito. Na universidade, é uma companheira de grande peso, sabe? Como nos ajuda com os nossos alunos no que diz respeito a possibilitar bolsa para os nossos alunos. E a outra instituição é a nossa casa, a Universidade Federal do Maranhão. Ela que nos acolhe sempre, ela que nos abraça, ela que sempre que nós precisamos correndo para ela, e ela está nos atendendo. Queremos agradecer à Universidade Federal do Maranhão por ser essa casa de pai e mãe que temos. Tá? Então, muito obrigada. Passo a palavra. Obrigado, professora, muito obrigado. Então, vou dar aqui continuidade, porque tem muitas coisas para acontecerem ainda, e eu já estou aqui emocionado. Vamos agora passar a palavra. Só um momentinho, Fernando. Tânia Rodrigo informou que foi assaltado ontem e que levaram o celular com tudo que tinha para trazer para esse momento, tá? Foi colocado aqui ainda há pouco. Ai, que pena. Situação. Informado. Ok, professora. Vou dar aqui continuidade ao que nós programamos para falarmos agora sobre o projeto visual do e-book. O Maicon, que é graduando do curso de Design da Universidade Federal do Maranhão.
o Victor Silper, ator, produtor cultural e mestrando em artes cênicas da UFMA. Então, passo a palavra para o artista visual, Maicon Aiko, que vai comentar um pouquinho desse processo de construção dessa arte linda. Com você, Maicon. Olá a todos, boa tarde, gente. Vou ser o mais breve possível, né? O primeiro contato que eu tive com o Victor, a gente estabeleceu qual seria a temática, a estética da capa e das sessões. A gente escolheu que seria colagem, que é uma sobreposição de texturas, cores, formas, para compor uma cena. Depois ele me passou os artigos para que eu pudesse ler e poder entender e sintetizar a mensagem por trás de cada sessão. E logo depois a gente começou a elaborar cada sessão. Na primeira sessão, a gente traz um recorte de uma sala de aula, onde seria uma projeção de uma sala de aula em que as pessoas pudessem expressar como é que elas se sentem, dar asas à imaginação e à sua própria expressão. Por isso é uma sala de aula totalmente desconstruída, surrealista, e analisando direitinho com o e-book vocês conseguem perceber. Na segunda sessão nós temos a capa da segunda sessão é como se fosse uma folha de um rascunho de um caderno que foi rasurada por um aluno. E a gente traz a obra da Tarsila do Amaral e ressignifica ela. No lugar de operários, a gente coloca como se eles fossem alunos. E aí 2 autores são colocados lá no meio e o rosto deles são riscados e são xingados com palavras que todo mundo do movimento já escutou, infelizmente, em algum momento da sua vida escolar. E aí, essa capa, apesar de parecer bem interessante e divertida, ela traz essa mensagem muito forte. Posteriormente, nós temos uma outra capa da seção 3, que fala sobre artes visuais e gênero, corpos e objetos na arte e educação, onde são colocados 2 corpos, o masculino e o feminino, sob holofotes, e as imagens dos autores abaixo, numa posição inferior, como corpos objetos, como corpos descartáveis, mas que estão ali coladas com fita adesiva mesmo, porque eles estão resistindo e existindo, porque eles existem ali. E coloquei também umas inscrições como se fosse pichação, como se fosse uma forma de protesto. Na última sessão, a gente traz um recorte do teatro e do cinema na escola, em que as crianças podem simplesmente se mostrar e se expressar da forma como elas são. Na parte da folha de rosto, que tem a seção com todos os autores, a gente montou como se fosse um álbum de fotos, e aí todas as crianças enviadas estão colocadas com seus nomes e suas formações. E na capa do e-book, a gente teve uma primeira proposta que não foi tão bem executada, mas a ideia era de fazer uma escada em que as pessoas, os autores, pudessem subir cada degrau e conseguir o mérito da graduação. A escada seria a escada da educação e que ela não se importa com a diversidade. Só que aí a gente pulou para outra proposta que foi incrível e eu acho que agradou a todos, que foi uma cena de uma mesa escolar com uma lista de chamadas, onde todos os autores estão ali presentes, com todos os seus pontos, e aí tem o nome de todos os autores, e logo abaixo o nome de outras figuras marcantes que serviram como homenagem. Essa capa também serve, esse e-book como um todo serve como uma homenagem a essas pessoas que fazem parte e que, por algum momento fatídico, elas não estão mais presentes, por isso elas levaram como se fossem faltas. E aí nós temos a Marielle Franco, o mestre Pazini também, que deixaram esse legado e estão conosco até hoje, materializados na forma desse livro. E é isso, gente.
Obrigado, Maicon. Muito, muito obrigado. Eu vou falar agora um pouquinho da apresentação da nossa primeira sessão, intitulada Narrativas Docentes Autobiográficas Queer na Escola, com a autoria da doutoranda Catarina de Cássia Moreira, que é mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, atualmente é doutoranda em Educação na mesma instituição, e nessa primeira sessão eu também tenho um artigo, resultado do meu mestrado na UDESC. Agora passo a palavra para você, Catarina. Boa tarde ou boa noite a todos, a todas e todos. Meu nome é Catarina Moreira. Eu queria agradecer primeiramente a parceria, Fernando, e toda a equipe que está envolvida, que foi envolvida nas aulas, na disponibilização desse livro, dessas narrativas. Eu sei que é um momento muito difícil e eu sei o quanto vocês trabalharam para concretizar isso, né, no e-book, e em tempos tão sombrios que nós vivemos, e agradecer a oportunidade por colocar, né, por dar visibilidade, dar lugar à trajetória de uma mulher trans e negra, né, uma travesti que vos fala aqui. E isso é muito importante, né, para um cenário brasileiro, um cenário que a gente vive de desmonte da educação e de afastamento das pessoas dos espaços que consideramos privilegiados, né, no Brasil. E eu preparei um texto para falar um pouco dessa parte do livro, que eu consegui me organizar melhor. Juntas em ação, fizemos da cruz encruzilhada, nos levantamos do vale de ossos secos, transformamos prantos em festas, nossos edis em catedrais, conhecemos os mistérios por com eles andar. Inicio esse momento com as palavras da profetisa Aventura Profana e desafio que em nossas pesquisas possamos ouvir o que as nativas das encruzilhadas têm a dizer sobre o campo dos gêneros das sexualidades, que possamos fazer dos viados e das travestis os escritores de suas próprias trajetórias. É isso, é sobre bichice, é sobre ser quem eu quero ser, é sobre liberdade, é sobre ser uma referência de bicha. As minhas referências são bichas, diria Jupe do Bairro. Tudo sobre pesquisa em educação tem me remetido à forma como nos tornamos sujeitos. Assim como Ponciar Vivêncio, uma personagem e possível alter ego de Conceição Evaristo, acredito que em meio à insana luta, falta de glória e pobreza, posso pensar na possibilidade de traçar outros caminhos, inventar uma nova vida. Uma escrita de sobrevivência na encruzilhada, porque é o único lugar que existe para monstros como nós, que aprendemos a linguagem dos homens, segundo Preciado. Poderia apenas escrever em todas essas páginas como é ser professora de educação básica, do meu processo de formação como pesquisadora ou dos mais diversos documentos curriculares brasileiros, os quais me interesso. Mas falar só disso seria esvaziar a desalma desse momento. Nossas trajetórias vêm sendo invocadas à custa de muitas lágrimas e também de poucas alegrias. Proponho-me moldar em mim o barro da criação divina que permita construir um terceiro olho, aquele que nos fizesse ver a vida para lá das aparências falsas, assim como propõe Jorge Duó. Assim também se deis e me permitir. Convoco a uma maneira de escrita onde nossos Lázaros hegemônicos da pesquisa possam morrer, e no quarto dia ressuscitar com novos olhares sobre as vidas, os corpos e a educação, e que possamos ter o poder de dizer, venha para fora. Uma pesquisa onde possamos nos debruçar sobre as realidades, promover curas, dançar os pontos, falar em línguas, prever possibilidades de futuro no tarô e permitir afetar-nos com os afetos dos outros, segundo Favre Sadar. Experimentar de uma forma indireta as sensações, percepções e pensamentos do outro. Apontemos juntos com a ética espinosiana uma estética, a invenção de alternativas e de estilos de vida,
experimentar, comunicar afetos que não sejam lamentos tristes, produzir novas formas de existências não castradas. Propõe a leitura da seção intitulada Narrativas Docentes Autobiográficas Queer na Escola, na tentativa de queerizar nossas escritas em educação, segundo Ranieri. Ou melhor, como propõe o Fernando Nascimento, em uma perspectiva maranhense das coisas, de qualirizar nossas trajetórias escolares. Fernando, em seus escritos, esclarece muito bem o movimento normatizador e mutilador dos corpos femininos masculinos híbridos, um empreendimento familiar e escolar, um compromisso com a unidade homem, pênis, masculinidade e mulher, vulva, feminidade, assim como nos alerta Judith Butler em Problemas de Gênero. Como diria Linda Quebrada e Bad Sister, um crime mal sucedido. Subvertemos e hoje somos viados que proliferam em locais frescos e arejados, de mendigos a doutores, cercados por seus pudores. Mas quando sequer somos coerentes com a unidade gênero-sexo? Onde cabe as intersexualidades? Possivelmente em um constante processo patologizante, que sucedeu o CID número 6 de 1948, onde situava-se a homossexualidade como um transtorno mental. E o CID, edição número 10, que atribuía as formas de tratamento para a transexualidade. Saímos da condição de doentes tratáveis do rol da biomedicina, mas continuamos em uma constante reiteração social de possíveis tratáveis em não conformidade com o sistema de razão cis. Jales Deleuze, Marluz Paraíso e Guacira Louro. Mas principalmente somos mobilizadas e afetadas pela curta vida de Dandara, travesti que aos 45 anos de idade teve a sua vida tirada a pauladas, pedradas e tiros no Ceará. Afetadas por muitas amapôs de carne e osso, silicone industrial, navalha na boca e calcinha de fio dental. Nos encontramos todos na encruzilhada, como preconizou Pobi Preciato, dissidentes do sexo-gênero, monstros do sistema normativo, uma ficção. Por quantos anos lutamos por humanização, assim como o Besouro de Franz Kafka, em Metamorfose? Recorreremos sempre à normatização de nossa marginalidade? Eu e Fernando encontramos maneiras de lidar com a estigmatização e as violências cotidianas. Mas como esperar que todos nós perpassamos os mesmos desafios? Como esperar que nós sobrevivamos às diárias pauladas e pedradas proferidas pelo discurso? Somos uma verdadeira exceção. A regra é nos categorizar e jogar em meias calçadas e postes, muitas vezes mortos. Encerro esse pensamento na tentativa desesperada de finalizar, com um trecho da discografia de Linda Quebrada que nos diz: baseada em carne viva e fatos reais, é o sangue dos meus que escorre pelas marginais. E vocês fazem tão pouco, mas falam demais, fazem filhos iguais, assim como seus pais. Que lindo, Catarina. Muito obrigado pela parceria desde o início do projeto. Muito obrigado, gratidão. Continuando, na segunda sessão, cujo título é Formação Docente, Sexualidades Plurais em Sala de Aula, no qual as autoras e autores escreveram, que são Sirlene Mota Pinheiro da Silva, professora do Departamento de Educação 1 e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Maranhão, pesquisadora e líder do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero e Sexualidade nas Práticas Educativas, o GCEP. Rosiane Conceição Soares Coutrin, mestra em Gestão de Ensino da Educação Básica, pela UFMA, pesquisadora do Grupo de Estudos do GCEP, a Mariana Fernandes Brito, mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMA, professora da Rede Municipal de São Luís do Maranhão e também é pesquisadora do GCEP. E também nós contamos com o professor Jacques Rony, pós-doutor em Educação,
professor de biologia na Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, coordenador do grupo de pesquisa GPEN-SETS, grupo de pesquisa em ensino de ciência, saúde e sexualidade, e o professor Alderico II, sociólogo, especialista em gênero e diversidade na escola, mestrando em educação pela UEMA, diretor do projeto Curta Diversidade, que retrata filmes com temáticas de gênero e sexualidade. Com você a palavra, Alderico. Olá a todos de novo. É difícil falar depois dessa fala impactante da querida Catarina e emocionante. Eu estou segurando aqui porque eu preciso falar para vocês da sessão, mas foi uma fala profundamente necessária, muito bem inspirada, e nos resta nos repetir aqui, né? Porque o recado que a Catarina deixou cabe também à formação de professores, cabe também à sala de aula e à escola como um espaço de reprodução e de produção de conhecimentos que vão fortalecer a discussão sobre educação sexual, sobre sexualidade, sobre gênero, evitando, portanto, a homofobia, a transfobia e outras formas de violências que nos perseguem enquanto sujeitos LGBTQIA+. Aqui a parte que me cabe é falar sobre essa sessão e dizer que eu externo a gratidão de dividir espaço com pessoas tão queridas e já conhecidas minhas, como a professora Rosiane Coutrin, que tivemos a oportunidade de estar desenvolvendo projetos juntos, a professora Sirlene Mota, que foi também minha professora, foi também fundamental nas minhas pesquisas de sexualidade, lá ainda na especialização de gênero e diversidade na escola, na UFMA, o professor querido Jackson Rony, que é meu orientador de mestrado, e a professora Mariana Brito, que está aqui também em uma das autorias. Bom, a sessão conta com 2 artigos, o primeiro deles, feito pelas professoras Mariana Rosene e professora Sirlene, chamado Gênero e Sexualidade no Ambiente Escolar, onde elas falam sobre experiências e pesquisas do grupo de estudo e pesquisa sobre gênero e sexualidade nas práticas educativas, o GCEP, e aí entendendo, só para deixar um pouco vocês curiosos pela leitura, entendendo a importância que os grupos de pesquisa têm dentro das universidades. Como esses grupos de pesquisa, eles fomentam e formam pesquisadores e pesquisadoras dentro dessas questões que nós estamos discutindo aqui de gênero e sexualidade, que isso é fundamental. Então, a gente precisa resistir por uma educação pública de qualidade. Não, vamos dizer não à privatização do que querem do sistema público. A gente precisa entender a importância da pesquisa e da ciência na coisa, a própria ideologia de gênero, que a gente sabe que também não existe. Então, falar coisas científicas, ninguém está aqui ensinando a seus filhos e suas filhas a praticarem, a terem atos sexuais dentro da escola ou mesmo fora dela. Não cabe a nós, professores e professoras, esse tipo de discussão, inclusive. A primeira discussão, penso eu, sobre sexo, sobre sexualidade, não é na escola, mas sim de casa. Então, muitas das coisas que a gente tem que aprender sobre isso vindo de casa. O segundo artigo que eu escrevo junto com o professor Jackson Rony resgatando a minha monografia de especialização, onde eu faço um estudo sobre sexualidade e orientação sexual, especificamente na escola Liceu Maranhense, né, que é uma escola pública daqui de São Luís do Maranhão, e se chama A Presença de Afrodite no Ginásio de Atena. Eu escolhi uma forma mais mitológica de falar sobre sexualidade, sobre
gênero na escola, por achar que naquele momento em que a gente estava escrevendo, o contexto já era muito pesado, iria se encontrar uma resistência muito grande para falar sobre isso nas escolas. Então, eu quis fazer uma analogia, trazer a deusa Afrodite, que é o símbolo da sexualidade grega, né, que ela representa todo o ideal de amor, de sensualidade, e trazer a deusa Atena, que vem simbolizando a sabedoria, a escola, no caso, né? E ironizando ao mesmo tempo que mesmo nessas mitologias, embora haja um protagonismo da mulher ou da figura feminina, elas têm sempre um porém. A criação de Afrodite, a criação de Atena, vem a partir dos homens, de deuses masculinos. A Atena nasce da cabeça de Zeus, seu pai, e Afrodite dos restos genitais do deus Urano. Então, para que elas existam, precisa ter uma figura masculina. E, portanto, eu vou fazendo essa discussão de que, embora a gente fale sobre o protagonismo LGBT, o protagonismo feminino, o protagonismo da pessoa preta, sempre tem alguém que tenha que legitimar o nosso discurso, porque senão ninguém ouve. Parece que tem que ter uma chancela externa a nós mesmas, a nós mesmos, e isso tem que ser aprovado por alguém que tenha esse aval. No caso, os homens, no caso, brancos, no caso, pessoas que compõem a elite, enfim. Então, fica aí o convite para a gente poder fazer a leitura desses capítulos, e é isso. A seção 2 de formação de professores vem tentar desconstruir muito daquilo que se fala sobre o ensino de gênero, de sexualidade, de educação sexual na escola, fazendo aí uma reflexão profunda sobre a importância disso na sala de aula. Muito obrigada, Alderico. Obrigado pela parceria de sempre, né? Gratidão, muito obrigado mesmo. Passo agora para a terceira sessão, intitulada Artes Visuais e Gênero, Corpos Abjetos na Arte e Educação, com a autora e pesquisadora maranhense Beatriz de Jesus Souza, mestra em Cultura e Sociedade pela UFMA, professora de Artes Visuais no Colégio Universitário da Universidade Federal do Maranhão, integrante do grupo de estudos e pesquisas sobre gênero, memória e identidade, o GENI, que também é da UFMA. Professora Beatriz, é com você. Boa noite. Eu quero iniciar agradecendo imensamente pela oportunidade de poder participar desse projeto, né? Desde a experiência de ministrar um encontro formativo para docentes sobre essa temática que eu desenvolvo no artigo, né? Quero agradecer de uma forma bem carinhosa e de uma forma bem calorosa a Fernando, a Tânia, a Fernanda, por terem me proporcionado essa oportunidade de refletir sobre as minhas pesquisas e os meus projetos dentro da escola, configurando esse texto que eu apresento no e-book, né? E, de modo mais especial ainda, eu gostaria de agradecer mesmo ao Fernando por toda a paciência que teve, né? Toda a competência, toda a dedicação na condução desse processo, né? Sempre foi muito claro, muito delicado, muito respeitoso, e é difícil a gente encontrar essas características, né? Mesmo nos momentos mais difíceis, ele esteve ali, compreendendo e, de alguma forma, flexibilizando para que a gente pudesse contribuir e participar desse projeto tão importante, né? Eu, particularmente, escrevi um texto que ele reflete um pouco dos estudos que eu venho desenvolvendo há alguns anos, assim como o trabalho também que eu venho realizando no campo da arte e educação com foco nas artes visuais. Eu intitulei o texto
como Artes Visuais e Gênero, proposições para a compreensão de corpos e identidades do contexto escolar. Foi possível fazer essa análise porque há algum tempo eu venho fazendo essas relações a partir da pesquisa sobre visualidades, né, e produção artística a partir do trabalho de mulheres, na especialização, no mestrado, né, eu tenho me dedicado a esses estudos e a essas reflexões. De alguma forma, eu me vi também tocada a levar essa formação acadêmica para a escola. Como eu atuo com a educação básica, sou professora de artes visuais do Colégio Universitário, eu pensei que era fundamental eu levar esse tipo de pesquisa e de conhecimento para esse espaço de formação, né? E tive um impulso muito grande de um grupo de estudantes no ano de 2018, e eu preciso agradecer a esse grupo, né, porque a partir das nossas aulas no primeiro ano do ensino médio, eles sentiram interesse em continuar estudando sobre artes visuais, na perspectiva de propor transformações no espaço escolar. E me convidaram para, de alguma forma, ajudá-los. Foi a partir desse convite que nós elaboramos um projeto sobre intervenções artísticas na escola. E conseguimos realizar uma série de ações com o objetivo de tocar essa comunidade, né? Observo que tudo isso está interligado. A formação acadêmica, né, a licenciatura, os meus interesses pessoais, a minha identidade de gênero, e eu me senti convocada a propor ações mais práticas na escola, né? Eu venho desenvolvendo pesquisas e orientando estudantes do ensino médio já há anos, desde 2013, e preciso mencionar o nome de um projeto que foi fundamental, que é o projeto Biblioteca Digital da Baixada Maranhense. A partir dessa biblioteca digital, várias orientações foram feitas, buscando essa relação entre a produção visual e o gênero. E, mais recentemente, o projeto de intervenções artísticas, né? Eu tive que partir para um estudo sobre a compreensão de gênero, e tento trazer um pouco dessa discussão para o texto, né, tentando entender que os sujeitos do gênero não são portadores de uma essência interior, mas são constituídos por um ritualizado jogo de práticas que produzem um efeito de uma essência interior. Então, de certa forma, eu não posso deixar de mencionar as contribuições de Butler, de Scott, quando me proporcionaram fazer essa reflexão do gênero enquanto um efeito, né, um efeito que se produz sobre os nossos corpos e sobre as nossas identidades. E é um grande desafio, dentro dessa perspectiva, suplantar o jogo das polaridades que ainda nos acompanham, né, as polaridades de tentar entender sempre os nossos comportamentos enquadrados com comportamentos femininos ou masculinos, como homem, como mulher, que levam a uma dificuldade muito grande de compreender a diversidade, de compreender as diferenças que se apresentam porque não cabem nesses polos. Esse desafio eu trouxe para a escola e propus a desconstrução das dicotomias por meio desses projetos que eu tento, de alguma forma, teorizar no texto que apresento a vocês. E a minha tentativa é de realmente propor uma reflexão que mostre como esses polos, eles são internamente fraturados, eles são divididos, né, e como existem muitas outras performances que não cabem nessas polaridades. É dessa forma que o tema do gênero vem para a escola, assumindo a desconstrução como uma questão pessoal e política, né, e retomando os estudos acadêmicos a partir do recorte das artes visuais e das tecnologias de gênero, no Colégio Universitário da UFMA. Eu preciso mencionar que quando eu trabalho esse recorte da arte, pensando as artes visuais, é porque nós damos conta de um universo muito grande de representações. Afinal, o conceito de artes visuais se ampliou, e ao que tradicionalmente definia-se como desenho, pintura, gravura, escultura, desenho, arquitetura, hoje incorporaram-se muitas modalidades artísticas,
e variadas, e essas modalidades artísticas ensinam, essas modalidades artísticas falam, elas trazem mensagens, inclusive mensagens sobre gênero. Compreendendo o papel dessas imagens e, portanto, das artes visuais no contexto escolar, é que eu busco envolver diferentes tipos de imagens e desenvolver o seu potencial educativo, tentando ressignificar essas construções de gênero, né, e abalar essa imagem do gênero dicotômico. Não é uma tarefa fácil, certamente, muitas pessoas não se interessam, mas há uma necessidade que não pode ser negada. Nós precisamos falar sobre isso. Mesmo com a censura tão grande e cada vez maior, nós precisamos compreender que a escola é um espaço de reflexão e de construção de conhecimento. E falar sobre gênero é fundamental, mesmo no contexto em que o gênero foi retirado de muitos documentos oficiais da educação brasileira, né? Pensando nas artes visuais enquanto tecnologias de gênero, nós desenvolvemos ações no Colum que exploram essas tecnologias, né? E aí eu me apoio em Teresa de Lauretis, quando ela explica que o termo gendrado designa algo marcado por especificidades de gênero, né? E baseada nas teorias e nos estudos de Foucault sobre um tipo de poder produtivo e de uma tecnologia política que produz uma multiplicidade de discursos sobre sexo. A gente pensa, então, essas relações entre sexo e gênero a partir de pinturas, de desenhos, de esculturas, de colagens, de filmes, né? Tentando propor discussão sobre tudo isso. Essas imagens, elas podem ser percebidas como pedagogias de gênero, né? Na medida em que apresentam diferentes tipos de discursos que reproduzem e naturalizam comportamentos, associando-os genericamente a identidades do ponto de vista binário. Então, para discutir essas pedagogias de gênero, eu trouxe uma série de autores, autoras, que ampliam a nossa visão sobre essas questões. Eu vou citar alguns e algumas para vocês, como, por exemplo, Luciana Loponte, como traz a discussão da hipervisualização das mulheres e o ocultamento enquanto artista dessas mulheres, né? Elas aparecem como objeto de visualização, né? Como objeto de desejo, mas raramente aparecem como sujeitos dessa ação, né? A Linda Nostlin, por exemplo, ao trazer o questionamento sobre grandes mulheres, e ela reforça essa discussão sobre os estereótipos e as distorções, são leituras fundamentais. Trago no campo da arte e educação Ana May Barbosa, quando ela vai apresentar pesquisas sobre a representação das mulheres nos museus e livros didáticos, discutindo essa hierarquia de gênero e a assimetria que se apresenta nos espaços expositivos. Só para ilustrar, eu extraí um trecho que é importante mencionar, em que ela diz que em 1992, pesquisando as 10 galerias de arte mais importantes em termos financeiros de São Paulo, algumas no mercado por quase 20 anos, ela descobriu que nunca haviam exposto uma mulher artista negra, embora já tivessem exposto artistas homens negros. Ela menciona como é surpreendente que num país miscigenado como o nosso, divulgado como paraíso racial, problemas de gênero e raça se ocultem por trás de preconceitos mais poderosos, baseados em classificações sociais. Importante salientar também uma exposição recente, chamada História das Mulheres, composta por várias histórias narradas por meio de obras de artistas de diferentes continentes e épocas. Essa exposição foi apresentada no MASP e comprova que a política do silenciamento não conseguiu ocultar muitas mulheres que, a despeito de todas as dificuldades e assimetrias, conseguiram ainda se destacar e hoje podem ser reconhecidas no mundo da arte, né? Pesquisa também importante, eu menciono, do Itaú Cultural, que apresenta resultados focados em 11 livros usados em cursos de graduação em artes visuais no Brasil, e informa que 90% dos artistas citados nesses livros são homens. São homens, 90%. Livros de graduação. Sendo que sobre as poucas mulheres que são apresentadas, algumas delas não têm informação nenhuma.
Essa pesquisa comprova a invisibilidade das mulheres nos livros usados em cursos de formação em artes visuais no Brasil. Entre 2017 e 2018, o MASP ainda tinha um acervo com predominância de nus femininos, ao passo que havia poucas artistas expondo. Enquanto 60% dos nus eram femininos, as mulheres representavam apenas 6% dos artistas expostos. São dados que impressionam, e eu tento trazer esses dados para o artigo, ilustrando com as imagens que foram produzidas a partir das intervenções artísticas do projeto da escola, do colégio universitário. Caminhando para encerrar, uma das maiores contribuições que eu considero, para mim, nesse processo de estudo mais recente, é perceber como o Brasil é um país terrível no que diz respeito ao desrespeito à diferença, principalmente a diferença de gênero. É o país no qual ocorre o maior número de mortes de pessoas transgêneros por ano desde o ano de 2008. Benevides e Nogueira ajudam a entender esse quadro no dossiê em que apresentam assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil, né? E aí eu vou citar um pequeno trecho fundamental para mim, em que eles dizem: o Brasil segue como o país que mais mata travestis, mulheres transexuais, homens trans e demais pessoas trans de todo o mundo. É o que confirma o relatório da ONG Internacional, que mapeia 72 países e denuncia a transfobia, lançado em 20 de 11 de 2018, Dia Internacional da Memória Trans, né? Então, são questões muito fortes que me levam, inclusive, a discutir cartografias de masculinidades e como existe uma representação de homem genericamente referenciado como modelo de universal humano. Quando pensamos o ser humano, pensamos homem. E esse homem, via de regra, é visualizado a partir de uma imagem de uma pessoa branca, heterossexual e urbana, embora concretamente haja muitas identidades particulares e diferenciadas desse ideal. São muitas questões que vão nos mostrar como a violência tem lentes seletivas e como a arma é conduzida segundo o prisma do preconceito e das assimetrias sociais. Essas questões se completam com o livro de Amara Moira, quando ela apresenta 4 biografias de pessoas trans, nas suas trajetórias, obstáculos e conquistas. E por tudo isso que eu tento refletir no artigo, eu preciso agradecer a oportunidade de expor esses pensamentos, essas considerações relacionando aos trabalhos que nós produzimos na escola, e dizer que a escola deve ser esse lugar de preparação para a vida e para a luta, e deve ser um ambiente que acesse o conhecimento de forma mais ampla, possibilitando a compreensão da diferença, que é fundamental para uma sociedade democrática. Agradeço muito a atenção de todos, todas e todos vocês e a equipe por ter me proporcionado esse momento. Boa noite. Muitíssimo obrigado, professora, muito obrigado. Sua fala, assim, ilustrou de forma muito significativa esse cenário das nossas experiências LGBTQI+. E me recordou também essa revista Bravo, que fala sobre justamente essa discussão a respeito das mulheres na arte. Fundamental, né, Fernanda? Obrigada. Tem que pesquisar esses temas o tempo todo, porque eles não aparecem nas referências que são acessadas pela maior parte das pessoas, né? Gratidão, viu? Pela oportunidade de poder pensar sobre isso e apresentar no e-book. Eu que agradeço. Muito obrigada. Vou seguir. Fernanda, Fernando, obrigada. Obrigada. Vou seguir para a 4ª sessão. Teatro, Gênero e Educação Sexual, Processos de Drama na Escola, com o professor Diego de Medeiros Pereira, professor doutor no curso de licenciatura em Teatro da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Nesta sessão também tem artigo do professor Vicente Concílio, diretor teatral e professor também no curso de licenciatura em Teatro da UDESC. E temos ainda, nesta sessão, o artigo, junto com o professor Vicente, do Eric Cáceres, licenciado em Teatro pela UDESC, pós-graduando em Gestão Cultural pelo Senac São Paulo,
atualmente coordenador do setor de cultura do SESC Joinville, em ações de arte, educação e formação com fruição artística. Passo a palavra para o professor Diego. Boa tarde a todos. Então, primeiramente e rapidamente, gostaria de agradecer Nando, Tânia, Fernanda, pelo convite, pela oportunidade e confiança para participar desse lindo e necessário trabalho, né? Como bem já foi exposto ao longo dessas horas aqui, né? De lançamento. Parabéns pela iniciativa, pela beleza, né? Na escolha da forma também desse trabalho, pela coragem dessa publicação nesses tempos tão nefastos, né? Vou pedir para o Vicente abrir a câmera para ficar aqui comigo, não me deixar sozinho. Vicente, cadê você? Ai, Vicente, né? Vou falar sobre os nossos 2 textos. Então, como o Nando anunciou, essa parte do livro tem como subtítulo Teatro, Gênero e Educação Sexual, Processos de Drama na Escola. É uma parte composta por 2 textos que retratam, então, trabalhos pedagógicos teatrais desenvolvidos em ambiente escolar. O primeiro, intitulado Para Além da Ficção, Drama e Educação Sexual, assinado por mim. E o segundo, Animais, A Princesa Ladra e a Bruxa, o professor personagem questionando o gênero na educação infantil, né, dos professores Vicente e Eric, como já anunciado também pelo Nando. Os 2 textos, eles se amparam na abordagem do drama, né, que é uma prática artística e pedagógica de ensino e experimentação do teatro, desenvolvida pela professora Dorothy Hitchcock, a partir dos anos 50, na Inglaterra, e trazida para o Brasil, nos anos 90, pela professora Beatriz Cabral, mais conhecida como Bianchi, né, professora aposentada aqui do nosso departamento, do curso de licenciatura em teatro e também da pós-graduação em teatro, né, quando tive o prazer de tê-la como orientadora, né, de mestrado e doutorado. Então o recorte e a experiência e esse conhecimento sobre o drama devo a Bianchi, né, e a forma também como ela estruturou o drama no território brasileiro. O Nando também aí está na linhagem do drama, né, então seguimos aprendendo e explorando essa prática. O drama, ele se desenvolve mediante a criação de uma narrativa vivenciada, né, uma narrativa colocada no corpo, que se dá em processo, né, um processo que vai envolver, então, os condutores, as condutoras desse processo, que, né, no caso da escola, os professores e professoras, as crianças, estudantes, em um contexto ficcional, né, numa grande esfera de faz de conta, né, que todos esses participantes, então, vão embarcar nessa história. E essa história ela vai ser construída, então, nessa experimentação, né, mediante a intervenção de todos, né? Então, é uma prática que é colaborativa, que é horizontal, né? E, nesse sentido, ela é muito aberta a diferentes temas que possam emergir ao longo da experimentação ou que sejam intencionalmente inseridos na organização de uma proposta, né? O que nós vamos ver aqui nesses 2 textos, então, é que essas dimensões de gênero, sexualidade, foram colocadas intencionalmente, né? Elas não surgiram, mas, enfim, estavam na estrutura inicial do drama, porque, de fato, era a proposta das práticas que estão destacadas nesse texto, justamente fomentar discussões e olhares sobre essas questões dentro da escola. Então, o drama, nesse sentido, é uma abordagem que permite, né, essa interdisciplinaridade, esse cruzamento de diferentes temáticas dentro dessa experimentação teatral. No caso do primeiro texto, que eu assino, aproxima o campo do teatro da educação sexual mediante a inserção de questões de gênero e sexualidades a partir do compartilhamento de 2 processos de drama desenvolvidos em 2018 em uma escola básica da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? Então, aí trazendo algumas perspectivas do Sul, né, para todo esse livro aí, a galera toda do Maranhão. Falei para o Vicente, chegou os 2 do Sul para falar um pouco dessas práticas aqui, né, do drama. Então, essas foram em Santa Maria, né, com crianças, a primeira com crianças de 9, 10 anos, e o outro processo com crianças de 5 anos, né, então uma nos anos iniciais e outra prática na educação infantil. O nosso enfoque, meu e da bolsista, a Jade Sanches, que trabalhou comigo nesses processos, era a experimentação de cada processo, fomentando
discussões e ampliar o olhar das crianças e das professoras e da escola, né, porque tem isso também, são relatos de processos em que o projeto vai até a escola e trabalha junto com uma turma que já está configurada, que já tem uma professora regente. Então, nesse sentido, é também uma experimentação que envolve as crianças, mas que envolve essas professoras, essas coordenadoras que estão na escola e que também aprendem junto, experimentam junto essas temáticas e essas propostas. Então, os processos buscavam discutir essas demarcações de gênero, né, impostas pela sociedade, tantas aqui que já falamos, né, mas especificamente com as crianças, nas escolhas das cores, nas discussões de cor de menino e cor de menina, de brincadeira de menino e brincadeira de menina, né, das profissões projetadas, daquilo que se espera que uma criança seja no futuro, né, a partir de uma biologia ou de uma definição social. Então, né, menino será isso, menina será aquilo, dos papéis sociais desempenhados, e que a escola contribui na manutenção, né, dessas expectativas em relação ao gênero. Isso aproxima do segundo texto, em que o Vicente e Eric narram e refletem sobre uma prática teatral desenvolvida também na educação infantil, mais especificamente no Núcleo de Desenvolvimento Infantil da UFSC, né, da Federal de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, com crianças de 4 e 5 anos, né, a partir do PIBID. Dentre as estratégias do drama por eles selecionados, então, né, o drama tem diferentes formas de você trabalhar e escolher estratégias para conduzir essa narrativa. Uma das principais estratégias é a professor-personagem, né, que consiste, então, no condutor do processo, na condutora, assumir um personagem na narrativa, então se tornar um personagem parceiro, né, não tem essa figura do professor, professora que fica de fora, mas que, enfim, embarca junto com as crianças na proposta, assumindo um personagem, então, numa parceria, numa cocriação. Ao longo, ou pode ser um personagem que, né, vai por todo o processo, ou aparece em alguns momentos específicos. No texto em questão, né, de Vicente e Eric, o Eric, né, aparece como uma bruxa boa e busca, mediante as ações dessa bruxa e dessa figura, desconstruir, né, algumas construções de masculinidade, feminilidade, muitas dessas impostas desde a infância, né? Então, um fator de destaque do texto é justamente refletir sobre a figura masculina no espaço da educação infantil, né, que também o Eric coloca ali, que era um desafio pensar esse lugar que, pela construção social, relega a mulher, esse espaço de afeto e cuidado, e que muitas vezes impede, então, que o professor esteja nesse lugar, né, e que homens expressem essa afetividade na escola, e principalmente no espaço da educação infantil. E também a parceira da prática do Eric, né, a Camila Santaella, também buscou desconstruir a figura da princesa ao retratar uma princesa que era ladra, né, no caso, no processo de drama, e que não era nada meiga e comportada, e ainda possuía um diário em que ela contava, né, os podres, entre aspas, das outras princesas, assim, né, como tentando fugir dessa construção também da princesa, como é posta tradicionalmente pelos contos, né, e também pelos filmes, enfim. Eu destaco que os dois textos enfatizam, então, a importância da escola e dos sujeitos que compõem esse espaço, de se posicionar como uma instituição transformadora da sociedade, né, uma escola que seja crítica e não como um espaço mantenedor e reprodutor de normas e condutas sociais excludentes, que disciplinam e categorizam os corpos, né? Todas nós que fomos crianças guiadas na escola sabemos muito disso, de como ela vai nos cortando, nos podando, e como o espaço do teatro, então, é um espaço potente para que esses corpos apareçam e possam se expressar. Os textos falam, então, dessa escola que possa formar sujeitos que respeitem as diferentes formas de existência, nesse caso específico, diferentes manifestações da sexualidade, afetividade humanas, e, nesse sentido, o teatro é esse canal que permite e possibilita a reflexão, o combate de estigmas culturais e sociais colocados no corpo, né, corporificados nessas ações, nessas narrativas, né, e nessa desconstrução pelo fazer teatral. Por fim, o que espero um pouco pensando nesses textos e na reverberação desse livro também, é que nossos filhos e filhas possam, né, ver nossas famílias representadas nesses espaços, né, que as crianças LGBTQIA+, possam ser reconhecidas
e se reconhecerem nas práticas, nas propostas, nas brincadeiras, nos brinquedos, como construtores e construtoras da história, né? Leiam os textos, né? Leiam o livro todo, troquem conosco, estamos disponíveis, né, Vicente? Para que as pessoas venham conversar com a gente também sobre o que está lá, né? Para que essas trocas aconteçam de fato. É isso, Nando, obrigado. Vicente, não sei se quer colocar mais alguma coisa também. Vicente, quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Acho que só para reforçar a importância desse lançamento, né, do fato de ser um livro que está aí distribuído online, acessível para todo mundo poder baixar, né, que é um recorte de uma discussão que é muito maior, né, mas que o fato de você ter proporcionado, de vocês terem proporcionado, né, pelos editais, pelo trabalho da Federal aí do Maranhão e toda essa união de forças que você conseguiu agregar para exibir as práticas que estão acontecendo e que a gente consiga divulgá-las, né, justamente no sentido dessa fala que o Diego falou, assim, né, a gente é usado como parâmetro para tudo aquilo né, o que a criança deve ser protegida, né, de encontrar. E acho que o texto do Preciado, né, o quem defende, quem protege a criança queer, né, exatamente, é isso, né, a gente está falando dos nossos e das nossas, dos nossos, que estão nas escolas também, e que aí como que lida, né, como que a gente faz para que todas essas pessoas se sintam incluídas num ambiente que deve ser público, laico, democrático e acolhedor da escola. Então, acho que é isso, assim, exalto, venero, me ajoelho e agradeço muito essa oportunidade de estarmos aqui. Imagina, a gente agradece também a parceria, Vicente, Diego, muito, muito obrigado. Estou também muito feliz de ter, muitas pessoas LGBT+, envolvidas, falando sobre suas experiências, mostrando a escola com esse olhar de empoderamento também. Então, o e-book traz 95% de pessoas LGBT produzindo, artisticamente falando, né? E também com reflexões teóricas. E mostra o poder da educação e da arte, do teatro, das visuais, enfim, para nos emanciparmos. Muito, muito, muito obrigado, Vicente e Diego. Agora, eu passo a palavra para o Alderico, para esse momento troca, momento compartilhamento. O chat, deixa a palavra contigo. Ai, ai. Gente, ó, botãozinho aqui, muita merda pra gente, muita merda mesmo, isso aqui é simbólico. Vocês estão carregando aqui a minha mão, todo mundo junto, e a gente vai dar o Enter agora, oficialmente lançado o e-book Arte, Gênero, Sexualidade e Educação, tá? O link já está disponível, já está compartilhado. Nossa, foi muito tempo até chegar aqui e a gente não podia encerrar da melhor forma falando de arte. E eu separei, para quem não sabe, eu escrevo poesias há algum tempo, não tenho pretensão de me colocar como poeta, são textos que vêm à minha mente e que servem como desabafo e também resistência diante de todos esses cenários ao longo dos meus 32 anos de idade, enquanto sujeito homossexual, enquanto sujeito preto, enquanto sujeito nordestino, professor, filhos de pais pobres que venceram na vida por meio da educação, num país onde quase ninguém, com todas as dificuldades que eles tiveram, não consegue chegar tão longe aonde eles chegaram, sendo professores, e os dois estão aqui me prestigiando. Também me sinto privilegiado por ter essa família comigo, num país onde se expulsa LGBTs de casa, onde muitos estão aí à deriva, sem nenhum tipo de apoio, passando fome, necessidade, enfim. Vamos lá para o texto. Se chama Somos Mais do que Números. É o João que está na escola, sendo chamado de viadinho pelos coleguinhas. É a Maria, que gosta da Luísa, mas está presa no banheiro, agarrada por 4 meninos. É o Alexandre Ivo, que não teve tempo para correr e dizer adeus.
Somos mais do que números. É a Sabrina, Marta, Angélica, Suzana, Bia, Monique, Carla, Monas, travestis, do pistão, da solidão, do salão, do agora parado coração, sem sangue, sem vida. Somos mais do que números. É tanto corpo jogado no chão, no mato, feito rato, a prótese arrancada, sua genitália mutilada, jogada em meio à estrada, seu cabelo cortado. É tanta voz silenciada, é tanta morte matada, não dá tempo de correr, não dá tempo de gritar. Somos mais do que números. É um filho que abraça o pai, é uma lâmpada na cabeça, uma cicatriz que não se fecha por causa dos chutes. Você pede para que o dia amanheça. Estar vivo é a recompensa. Somos mais do que números. É a Amanda que saiu de casa e, esquecida, foi lá longe tentar a vida e se perdeu. Alguém acolheu, mas nada mudou. É o Lucas, que gostava de boneca e lavar louça. Não teve o tempo mais de ajudar a mãe. Seu pâncreas foi dilacerado. É o Arthur, que defendeu seus pais, seus 2 pais, mas não resistiu. Somos mais do que números. É a Bíblia que atira feito fuzil. São 318 em um ano no Brasil. É mais um paredão cheio de drags e afeminados, que agora sem brilho e sem cor vestem listrados. Em preto e branco, o arco-íris está marcado. Sou eu, você. Somos mais do que números. Nosso crime, amar. Nosso destino, agonizar, morrer. Nossa vontade, sonhar, existir e viver. Então, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Deveras emocionado desde a fala da Catarina, porque para a gente é histórico ter aqui uma trans preta tão bem posicionada academicamente, mas sabendo que ela representa apenas 1% de toda a sua população. Catarina, você me representa. Catarina, esse lançamento carrega a tua história e a tua marca, porque eu reconheço o meu privilégio enquanto cis gay. Você é que leva todo o mérito desse e-book. A ela eu gostaria de dedicar esse livro. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada, Alderico. Muito, muito, muito obrigado por tuas palavras finais, assim, para encerrar este ciclo tão importante do projeto, do e-book, dessas parcerias. Obrigado a todas as pessoas que contribuíram. E para esse encerramento, que nós teríamos a exibição de alguns vídeos e que não pudemos por questões de direitos autorais, fomos gongadas, né, do YouTube, mas o Alderico vai colocar agora o link dos vídeos, que são Indestrutível, da Pablo. Assistam, quem ainda não assistiu, assistam esse clipe da Pablo, da drag queen maranhense Pablo Vittar, porque é muito emocionante, fala desse contexto do que nós estamos tratando, né, da violência na escola. Então, quem não teve ainda acesso a esse vídeo, assiste, por favor. Temos também o vídeo Não Recomendados, o trio queer Não Recomendados. E por fim... Os links vão ficar também, desculpa, Nanda, te cortar, os links vão ficar disponíveis na descrição do vídeo. Então, quando vocês compartilharem o vídeo para as pessoas que não viram assistirem, também vai estar lá salvo, tá bom? E aí vocês vão ter acesso. A gente também vai compartilhar para a galera via e-mail, depois a gente vai fazer o e-mail aqui interno, e aí todo mundo vai compartilhar para os seus contatos, tá bom? Perfeito, muito obrigada, Alderico. E o vídeo também da performance do ator Arthur Gomes, que é ator graduado em teatro da UNAUDESC, produtor cultural na Bafo, que tem várias fotos dele aí no e-book, dando baque, bem linda, poderosa, uma bicha empoderada, parceira também. Então, quero dar visibilidade para ela.
esse ator catarinense, e tem o vídeo dele também aí, chamado Hino Nacional, é uma paródia interessantíssima, ele está de drag, da Suzaninha, então prestigiem também o trabalho das artistas, das manas, dos monos e de todas e todes. Então, encerro esse momento assim tão importante na minha formação artística e acadêmica, docente, com parceiros e parceiras. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, este momento, estamos nos momentos finais. Tem algum comentário para destacar, alguma coisa, Alderico? Deixo contigo a palavra. Não, as pessoas estão agradecendo muito. Minha mãe está aqui emocionada. Eu estou vendo família inteira aqui, amigos, professores, todo mundo bastante feliz pelo processo de lançamento. Eu só tenho assim uma única coisa a dizer e reforçar que isso aqui é muito histórico e representativo. Não esqueçamos desse momento, porque isso aqui ele é muito marcante, porque a gente está dentro de um contexto que precisa mesmo de resistência. E a outra coisa é que a gente não saia depois de encerrar a live no YouTube, porque eu quero fazer um registro com todo mundo aqui da organização, tá? Perfeito. Então, vou passar a palavra para o Victor para encerrar a transmissão no YouTube. Agradeço a todos, todas e todas. Muito, muito, muito obrigado. Gratidão. Obrigado. Tchau.